Primeira carta que João escreveu, lá no capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, o verso 24, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Pai, nós te louvamos, te damos graça, e entendemos, Senhor, que estamos aqui também pela Tua graça. É o Teu favor, Senhor, que nos trouxe aqui. É pelo Teu favor, Senhor, que seremos instruídos na Tua palavra. Não tem nada a ver, Senhor, com o nosso mérito, com a nossa capacidade. Tem a ver com o Teu amor. Tem a ver com a Tua misericórdia. Tem a ver, Senhor, com a Tua paciência, Senhor, e a Tua dedicação aos Teus filhos. A Tua fidelidade, Senhor, nos constrange, o Teu amor nos constrange. E hoje, Senhor, nós sabemos que mais uma vez o Senhor vai nos dar a Tua instrução, a instrução da Tua palavra. Uma palavra, Senhor, que vem do Teu coração, uma palavra que não carrega religiosidade, uma palavra que é reta, que é verdadeira, que é espada, Senhor. Uma palavra que nos orienta, nos disciplina e nos confronta também, Senhor. Nós estamos preparados para isso, Pai. Desejamos isso. Queremos, Senhor, uma palavra que venha do Teu coração, que nos corrija, que nos ensina a viver uma vida, Pai, onde o Teu nome é exaltado, onde a graça, Senhor, não é em vão, onde a graça não é desprezada, onde a graça, Senhor, ela é valorizada através da vida de um povo, de filhos, de uma igreja, que é grata, Senhor, a tudo que o Senhor fez, e que quer viver, Senhor, para a glória do Teu nome nessa terra, sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje, o Senhor está nos dando uma mensagem, que ela é um pouco diferente do ritmo das mensagens que a gente vem pregando, porque eu me considero um pastor evangelista, mais um evangelista do que um pastor, alguém que, inevitavelmente, sempre que eu prego, o meu desejo, a mensagem que o Senhor colocou dentro do meu coração é uma mensagem que leva as pessoas a entenderem o amor de Deus e entregarem o seu coração ao Senhor através da confiança, através da fé que Jesus Cristo vive. Nós somos chamados para pregar esse tipo de palavra, esta é a mensagem evangelística, mas às vezes é uma força de expressão nossa, porque toda palavra, na verdade, ela é evangelística. Toda palavra que fala do Evangelho, ela é evangelística. Toda palavra que fala do amor de Deus, da bondade do Senhor, das boas novas, porque o Evangelho é isso, é trazer uma boa notícia para aquele que ouve a palavra. Trazer à igreja um conhecimento de quem Deus é e viver esse Evangelho poderoso que transforma, que muda, que faz com que a gente viva uma vida de propósito nessa terra. Mas o Evangelho, ele também traz ensinamentos, ele também traz instruções, e a mensagem que eu quero trazer hoje é uma mensagem de instrução, uma mensagem que fala sobre os princípios que nos fazem viver uma vida equilibrada, uma vida edificada no Senhor, uma vida onde nós podemos andar de maneira equilibrada. Este é o grande desafio, creio eu, da vida humana. E a palavra do Senhor nos ensina a viver dessa maneira, equilibradamente. Talvez o maior desafio que você tenha é manter o equilíbrio espiritual, emocional,
o equilíbrio do comportamento, o equilíbrio de vida. Esse é o nosso grande desafio. É tirando o nosso equilíbrio que o nosso adversário, por vezes, consegue nos derrubar. Por vezes conseguem fazer com que a gente caia, fique prostrado, se sinta envergonhado, ache que tudo que realizou até aqui foi perdido por causa de um escorregão, de um tombo, de um tropeço, e tudo isso acontece porque perdemos o equilíbrio. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que o Senhor é um Deus que quer nos dar essa capacidade de andarmos equilibrados. Jesus, quando disse, vocês são sal da terra, sal nada mais é do que equilíbrio, temperança, o tempero da comida, o que dá o equilíbrio, o que dá o sabor. Paulo vai dizer a Timóteo que o espírito que o Senhor colocou em nós não é um espírito de covardia, no original medo, mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o Espírito de Deus que nós carregamos. O Senhor quer dar à igreja equilíbrio. E quando a gente olha hoje para a realidade da igreja, para a realidade pessoal, nós temos pelo menos 3 grandes situações na nossa vida que, quando está desequilibrada, nós sofremos. Quais são essas áreas? A área emocional, a área financeira e a área espiritual. Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, ele diz que nós somos espírito, alma e corpo. Nós não somos corpo, alma e espírito. Você é um espírito que habita num corpo. Esse corpo que eu e você temos é um veículo que nos faz andar nessa dimensão, nessa terra, cumprir o propósito de Deus para nós aqui. Mas esse corpo veio do pó, o pó voltará, um dia ele vai se deteriorar, mas você é eterno, porque você é um espírito que habita num corpo e possui uma alma. Então é nessa sequência, espírito, alma e corpo. Às vezes a gente inverte, a gente acha que o mais importante é o corpo. Jesus falou, não se preocupem, não andem ansiosos, não se preocupem com o próprio corpo, porque a vida é mais importante. Jesus estava falando do espírito, Jesus estava falando da essência. Às vezes a gente inverte isso, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre princípios que nos fazem viver uma vida equilibrada em Deus. Eu não vou conseguir pregar toda a palavra, como hoje pela manhã a gente acabou ficando só no primeiro princípio, falando sobre o equilíbrio emocional. Eu vou começar falando sobre ele, sobre o equilíbrio emocional, princípios para viver uma vida emocionalmente equilibrada. Não porque é o mais importante é o espiritual. Todas as coisas começam espiritualmente falando. Vou deixar por último, quem sabe para o domingo que vem, porque nós somos tendenciosos, a gente tende a esquecer muitas coisas que a gente aprende. Então, se você esquecer tudo que eu falar hoje, pelo menos quando for falado sobre o equilíbrio espiritual, sobre a vida com Deus, guarde no teu coração, porque isso vai te ajudar a viver bem todas as outras áreas da sua vida. Mas não anulam os princípios para vivermos uma vida equilibrada emocionalmente. Equilíbrio emocional, isso é muito importante para a igreja. E isso vem através de princípios. A gente precisa entender que Deus é um Deus de princípios. Jesus falou, eu sou o princípio. Eu sou o primeiro. Eu sou o início. Às vezes as coisas dão muito erradas na nossa vida. E elas dão erradas porque a gente não respeitou os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra.
princípios que nos fazem crescer, dar certo, vencer, prosperar, avançar, viver uma vida equilibrada. E quando você está equilibrado, quando as coisas estão indo de maneira equilibrada na sua vida, todas as outras coisas vão fluindo. A Bíblia nos ensina sobre isso. Princípios. É muito difícil, deixa eu falar para você que hoje, nos dias de hoje, como pregador do Evangelho, está cada vez mais difícil pregar sobre os princípios da palavra de Deus. Paulo disse que nos últimos dias os homens se tornariam frios na fé. A apostasia tomaria conta e os homens esfriariam a fé, não suportando mais ouvir a sã doutrina, mas ao contrário disso, juntariam para si homens que falariam de acordo com o seu desejo. Está cada vez mais difícil você falar sobre princípios do reino de Deus, porque o reino de Deus é uma contracultura à cultura imposta pelo mundo. O reino de Deus, ele vai contrariamente àquilo que o mundo tem pregado, e sem perceber, gente, todos os dias, nós somos doutrinados a fazer diferente daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Todos os dias. Eu costumo sempre brincar, falando brincando, mas é uma verdade. Os princípios da palavra do Senhor são inegociáveis, indestrutíveis. Isso significa que se nós quebrarmos os princípios da palavra de Deus, ou tentarmos quebrar os princípios da palavra de Deus, são eles quem nos quebrarão. Não há como estabelecer uma vida de propósito se nós não viermos e estabelecermos princípios, vivermos os princípios. Hoje é muito difícil. Algumas décadas atrás era mais fácil você pregar a palavra. Por quê? Porque o nosso próprio ordenamento jurídico, a nossa própria instrução era formulada a partir do modelo judaico-cristão. Quando você pega a Constituição do Brasil, por exemplo, que foi promulgada em 1988, não faz tanto tempo assim, está lá escrito: nós promulgamos esta Constituição sob a proteção de Deus. E você vai ver na Constituição Federal várias leis que, quando você olha para a palavra, elas foram inspiradas nos ensinamentos da palavra de Deus. Modelo judaico-cristão aplicado no ordenamento jurídico da nação brasileira. Mas, o que nós vemos hoje? Hoje nós estamos observando que todos esses princípios legais estão sendo quebrados. A lei já não está sendo mais respeitada como deveria ser. E pior, projetos e mais projetos de lei que tentam mudar a Constituição, mudar as leis estabelecidas, e todas elas, ou a grande maioria delas, quando a gente vê, nós percebemos que elas estão indo contrárias aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E uma vez que nós vivemos contra a palavra de Deus, meu irmão, nós jamais conseguiremos avançar, porque a palavra de Deus é poderosa. Jesus falou: passarão céus e terras, mas as minhas palavras jamais passarão. Se nós vivemos o reino de Deus, nós temos que enraizar no nosso coração uma verdade: os princípios do reino de Deus, para nós, são aquilo que de mais valioso nós carregamos. Os princípios da palavra de Deus, Paulo vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo. O que Paulo está dizendo? Não se amoldem aos princípios. Esse mundo está ensinando muita coisa. Você liga a televisão, você vê a novela hoje, o princípio de um casamento hoje não é o que diz a palavra de Deus, é outro.
O princípio de criação de filhos não é o que diz a palavra de Deus, é outro. Os princípios que regem uma amizade fraterna, segundo a palavra de Deus, que diz que é amigo mais chegado do que irmão, não é como diz a palavra de Deus, são outros. Então o que nós precisamos? Voltar. Viver novamente os princípios do Senhor. Se o Senhor Jesus for o primeiro, Ele será o último. Se Jesus for o princípio, Ele será o fim. Se Ele for o alfa, Ele será o ômega. Se nós estabelecermos o Senhor no começo, meu irmão, o final dará certo, sem dúvida alguma. Uma vida estabelecida num princípio. Tudo que eu e você colocarmos o Senhor no princípio, o final dará certo. Eu sempre gosto de lembrar no domingo de Provérbios 16:3, que diz: consagre tudo que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Note que é consagrar os planos antes de você executar qualquer coisa. Se você estabelecer o Senhor como princípio, o final dará certo. Princípios. A palavra princípio, ela é autoexplicativa, não há muito o que dizer. Ela fala de início, fala de começo. No original, no grego é arche, mas é interessante algo. Quando você vai lá no início, qual é a palavra que inicia a Bíblia? Quem sabe? No princípio. A Bíblia começa com o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E essa palavra princípio, ela significa rocha. E a sua tradução é do alto, de cima. Uma vida de princípio é uma vida que estabelece o alto em primeiro lugar. Uma vida de princípio é uma vida que, antes de tomar qualquer decisão, procura saber o que o alto diz a respeito da decisão que vai tomar. Por isso que Paulo vai dizer: tudo que for do alto, tudo que for do céu, tudo que for de cima, tudo que for bom, tudo que vier de Deus, pensem nessas coisas. Porque se você estabelecer o Senhor no princípio, o fim das coisas será maravilhoso. Se nós voltarmos à essência de que o Senhor é o início de todas as coisas, em toda e qualquer decisão que tomarmos, não importa o que realizarmos, se nós consagrarmos o princípio ao Senhor, os planos, os pensamentos, os projetos, nós seremos bem-sucedidos em tudo o que realizarmos. Porque quando eu consagro o Senhor como princípio, o Senhor como o início de todas as decisões que eu vou tomar, Ele me leva por um caminho de retidão, de justiça, de correção, e este caminho inevitavelmente, meu irmão, vai me levar ao sucesso. A grande maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje é porque nós quebramos algum princípio da palavra do Senhor. Ora por rebeldia, porque às vezes às vezes a gente faz as coisas apressadamente, mesmo conhecendo, mas na maioria das vezes por ignorância. A maioria das vezes por não conhecer. E aí o que diz a palavra? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Às vezes o que nos destrói é a falta de conhecimento. Você vê muito isso quando alguém vai abrir um negócio, quem sabe? Às vezes vai abrir um negócio numa área que ele não está habituado, que ele não conhece, que ele não sabe como são os princípios daquilo, e abre e acaba se frustrando. Porque para tudo que nós vamos fazer na vida, os princípios são elementares. E a palavra do Senhor nos ensina a viver uma vida onde as coisas darão certo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Princípios. Comece colocando o Senhor no alto. Comece colocando o Senhor em primeiro lugar hoje. Comece considerando qual é a vontade do Senhor para a decisão que você vai tomar, seja ela qual for. A Bíblia é um livro que anuncia a salvação, que mostra o plano da salvação, mas ela é carregada
de princípios. Princípio para a família, princípios para o namoro, princípios para a área profissional, princípios para as áreas emocionais, princípios para viver uma vida espiritualmente saudável, princípios e mais princípios que forjam, que sustentam, que dão condições, meu irmão, de permanecermos firmes depois do dia mau. Foi Jesus quem falou que a casa que é sustentada nele, a casa que tem rocha embaixo, a casa que o princípio é Cristo, que o início é o Senhor, não é uma casa livre de problemas. Tem chuva, tem tempestade, tem ventos e tem enchente. Mas depois da chuva, da tempestade, do vento e das enchentes, a casa permanecerá em pé, porque ela está sustentada no princípio. Está sustentada em Cristo, o autor, o princípio e o consumador da nossa fé. Coloca Jesus no começo de tudo. Seja qual for a decisão, coloca o alto hoje, as coisas do alto hoje como prioridade dentro do teu coração. O Senhor, quando quer se revelar a você, Ele te leva para o alto. Quando a gente olha Moisés, em Êxodo capítulo 19, Deus quis se revelar a Moisés. O que Ele fez? Chamou Moisés para o alto do Monte Sinai. Quando o Senhor Jesus quis se revelar aos seus discípulos, mostrar, transfigurar-se, mostrar quem Ele era, na sua essência, a Bíblia diz que Ele pega Pedro, Tiago e João e leva para um monte alto. Quando o Senhor quis mostrar a nova Jerusalém, que descerá dos céus, adornada como uma noiva, Ele pegou, o anjo do Senhor pegou João e levou para um monte alto. Está lá em Apocalipse capítulo 21. Porque sempre que o Senhor quer te mostrar as coisas dos céus, meu irmão, Ele te tira dos olhos da terra. Ele tira o teu foco das coisas da terra. Ele tira a tua confiança das coisas da terra. Ergo os meus olhos para o alto, diz a palavra. De lá me vem um socorro, do alto monte do Senhor. Se você quer viver as coisas do Senhor, meu irmão, para de considerar as coisas da terra e comece a valorizar as promessas do alto. Comece a valorizar as promessas do Senhor sobre a sua vida. Comece a valorizar tudo que o Senhor falou ao seu respeito. Dê mais crédito à palavra do Senhor do que ao jornal nacional. Porque o mundo pode estar em crise, mas o reino de Deus jamais entrará em crise. No mundo as pessoas podem estar viradas do avesso, mas no reino de Deus, o Senhor equilibra todas as coisas dentro de nós. Viva pelas promessas, viva pelos pensamentos que o Senhor coloca do alto ao seu respeito. A vontade do Senhor, os princípios da palavra de Deus. Esta é a garantia, meu irmão, de que tudo dará certo. Viver pensando nas coisas do alto. O Senhor quer tirar a igreja desse olhar rasteiro, esse olhar baixo, esse olhar onde a gente considera e se assusta com tudo que vem e está à nossa volta, e quer colocar os olhos da igreja focados no alvo, no alto, no Senhor. Encha o teu coração a partir de hoje de princípios e valores que vêm do alto. E eu quero começar pelo princípio que nos dá uma vida emocionalmente equilibrada. Como isso é importante para nós. Qual é o princípio que nos dá uma vida emocionalmente equilibrada? O fruto do Espírito. Você pode repetir? O fruto do Espírito em nós equilibra a nossa vida emocionalmente. Jesus por muitas vezes comparou os homens a árvores. Homens, na palavra, são comparados a árvores.
E Jesus disse: a árvore é conhecida pelos seus frutos. O seu fruto determina. Não é o que nós dizemos, não é o que a gente aparenta ser, é o fruto. O fruto determina quem nós somos. Se nós estamos em Deus, nós temos um fruto para dar. O fruto do Espírito. Fruto que Paulo disse aos Filipenses é o fruto da justiça. Fruto do Espírito. Jesus falou em João capítulo 15: eu sou a videira, vocês são os ramos, o meu Pai é o agricultor. Aquele que está em mim e eu estou nele, dará muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, mas em mim vocês darão muito fruto, fruto que glorificará o Pai. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos no Senhor, nós temos uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Dar fruto. O Pai não é glorificado na tua dor. A tua dor ensina. Os teus problemas forjam. Nos dão capacidade, nos dão perseverança. São coisas que o Senhor treina em nós. Mas o Senhor será glorificado é no fruto que você vai dar. O Senhor será glorificado quando o fruto do Espírito começar a se manifestar em nós. Quando a igreja começa a viver uma vida abundante, quando aquilo que nós produzimos alimenta pessoas, é saboroso às pessoas. Quando isso começa a acontecer, o Pai começa a ser glorificado em nossas vidas. Nós cremos na graça do Senhor. E a graça do Senhor o que é? É o favor imerecido. E a graça do Senhor se manifesta no que Jesus disse em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor, vocês são os ramos. Aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas aquele que estando em mim dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O que é isso? É graça. Por quê? Porque quem sustenta os ramos é a raiz, e não o contrário. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos capacita a frutificar é o Senhor. Quem nos qualifica para frutificar é o Senhor. Mas agora, se estamos no Senhor, temos a responsabilidade de dar fruto. Um fruto que exalte. Um fruto que glorifique. Jesus vai dizer: aquele que não dá, ele corta. Essa semana eu estava meditando na palavra de Deus e estava vendo como é difícil certas coisas na palavra. É muito fácil nós pregarmos sobre o que Jesus faz. É muito fácil. Cantamos uma canção aqui que mostra que Ele é um Deus de milagres. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê que há uma facilidade enorme para pregar sobre o que Jesus faz. Porque Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus alcança, Jesus alimenta, Jesus faz milagres, todos que tocam nele são curados, aonde ele vai o ambiente muda. Tudo que Jesus faz é fácil de declarar, mas agora é muito difícil pregar o que Jesus prega. Porque a primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Nenhum outro pregador falou mais de inferno do que Jesus falou. Jesus em João 6 foi abandonado até pelos seus, porque ele começou a dizer: vocês me procuram só por aquilo que eu posso dar a vocês, mas vocês não estão me procurando por aquilo que eu posso ser para vocês. Os caras viraram as costas e foram embora, porque pregar o que Jesus prega é difícil. Mas Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto, e o fruto que vocês vão dar vai glorificar o Pai. E se vocês glorificarem o Pai através do fruto que vocês vão dar, vocês serão meus discípulos.
a graça traz responsabilidade. Paulo vai dizer a Tito no capítulo 2, no verso 10, que a graça do Senhor manifestou-se salvadora a todos os homens. Quando a graça se manifesta na nossa vida, sabe o que o Senhor está fazendo? O Senhor está dizendo, está zerado o teu passado, está zerado o que você viveu até aqui, está zerado tudo o que você fez, eu me esqueço de tudo, ninguém mais pode falar de nada do que você fez ou foi, você está justificado para começar a partir de agora, viver uma nova vida em mim. Isso é maravilhoso, porque nós não teríamos condições de pagar a conta, foi Jesus que pagou na cruz do Calvário. Só que Paulo diz, a graça se manifestou salvadora, e nos instrui, nos ensina a rejeitar uma vida de impiedade e de paixões mundanas, e a viver de maneira justa, santa e piedosa nesta era. Então a graça se manifesta salvadora, mas uma vez que ela se manifesta salvadora, ela vai nos ensinar a rejeitar as impiedades, as paixões mundanas, e a viver de uma maneira justa, santa e piedosa nessa terra. Quando a graça se manifesta em nós, quando o amor de Deus se manifesta em nós, a nossa gratidão nos faz agora viver, não por obrigação, mas por gratidão, por reconhecimento, uma vida onde o Senhor é exaltado. É impossível alguém que viva, que experimente o amor constrangedor do Senhor, que de fato experimentou essa graça, alguém que sabe de onde o Senhor lhe tirou, e escolha viver novamente, ou continuar vivendo a mesma vida, que vivia outrora. João vai dizer, o próprio João que a gente escreveu, nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Jesus disse, aquele que me ama, me obedece, e aquele que me obedece, é amado pelo meu Pai, e aquele que é amado pelo meu Pai, eu me revelarei a ele. Jesus quer se revelar à igreja, Jesus quer manifestar, meu irmão, coisas do alto, Jesus quer te tirar das coisas da terra e começar a revelar as coisas do alto para a sua vida. O Senhor pode fazer isso, quer fazer isso. Lembra de Paulo? O Senhor, quando quis se manifestar a ele, levou ele ao alto e revelou coisas que ele disse, ao homem não cabe dizer. É verdade, tem coisas que o Senhor vai revelar a você que ao homem não cabe dizer, mas isso não significa que você não vai vivê-las. Paulo não disse muita coisa que viu, mas ele viveu todas as coisas que o Senhor lhe mostrou. Porque ele decidiu, quando a graça do Senhor foi sobre ele, ele tomou a decisão de já não viver mais ele, mas agora Cristo viver nele. E uma vez que Cristo começou a viver nele, ele começou a dar naturalmente o fruto do Espírito. O Senhor quer levantar uma igreja, meu irmão, que dê o fruto do Espírito. Você vai frutificar. Você será aquele onde o Salmo 1 vai se realizar na sua vida. Aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiros de água. Dá fruto na estação certa. As suas folhas não murcham. E tudo quanto faz prospera. Mas lembre-se que é por princípio. Aquele que medita, aquele que escolhe, aquele que decide viver sobre todas as coisas, uma vida baseada no princípio da palavra de Deus. Foi assim que Josué venceu. É assim que nós vamos vencer também. Hoje nós estamos semelhantes a Josué. Josué, no final da sua vida, ele olhou para as pessoas e viu que o povo estava meio frio, meio esfriando. Pessoas que eram da nação de Israel, simbolizam a igreja.
gente que caminha conosco, gente que viu manifestar do poder de Deus, gente que viu Deus realizando milagres, gente que viu o mar se abrir, gente que viu as muralhas de Jericó caírem, gente que viu o Senhor dar a terra que antes havia prometido, gente que viu o poder de Deus se manifestando agora, estavam escolhendo viver outros princípios, se contaminando com aquilo que o mundo daquela época oferecia. Sabe qual foi a resposta de Josué? Se vocês quiserem servir esse Deus aí, se vocês quiserem servir esses padrões mundanos, sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você e a sua casa servirem ao Senhor, meu irmão, a tua casa não vai cair, a tua família não será destruída, os teus vencerão, todos chegarão juntos, salvos no Senhor, porque a palavra de Deus fala: creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a tua casa. Mas antes disso, olha o que Deus disse a Josué: se tu meditares na minha palavra, não te desviares nem para a direita nem para a esquerda, valorizares o que eu coloco dentro de você, você será bem sucedido em tudo que você realizar. Eu estarei com você por onde você passar, muralhas se levantarão e você saltará por cima delas, gigantes se levantarão e você derrubará, nada será capaz de destruir a sua vida, se você estiver em mim desde o início. O Senhor que te chamou, meu irmão, te sustenta. O Senhor tem compromisso com a palavra dEle, e a palavra dEle diz que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é bem presente na hora da angústia, que Ele é como aquele pássaro poderoso que nos abriga debaixo das suas asas, e nele nós estamos seguros. Este é o Senhor, assim que Deus é, mas a igreja precisa crer de uma vez por todas na palavra de Deus. Precisa crer que a palavra de Deus é a nossa lei. Vivemos não mais pela lei mosaica, mas a Bíblia diz que existe a lei de Cristo. São os mandamentos, são os ensinamentos, são as instruções, são as direções de um Deus que nos ama, e a palavra de Deus fala: não são pesados. Pesado, meu irmão, é carregar o fardo que o mundo coloca sobre nós. Quando a gente se sujeita, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Quando a gente se sujeita, quando a gente vai quebrando princípios, quando a gente vai errando, quando nós vamos nos entregando a outros pensamentos que não os pensamentos do alto, os fardos que são colocados sobre nós se tornam insuportáveis. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você: venham a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus está dizendo? Voltem ao princípio, voltem à origem, voltem à essência, venham a mim, comecem a estabelecer eu no início, e o final vai dar certo. Venham a mim, venham ao início, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei, princípio de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para as vossas, o que é isso? Equilíbrio. Equilíbrio. Jesus no início equilibra todo o resto. Cristo é o princípio. Jesus vai falar que nós somos chamados para viver uma vida de fruto e não de aparência. Uma vida onde a verdade que nós cremos se manifesta através das reações que nós damos. Porque o que é o fruto? O fruto é o resultado de uma semente, de uma semeadura. É a reação de um processo, onde uma semente é semeada, uma palavra é plantada, e a reação natural daquilo que é semeado numa terra que frutifica, que é fértil, é dar fruto. É a reação. Controlar a ação é mais fácil. Controlar a reação, ela revela quem nós somos. Ela revela. E o Senhor está chamando a igreja para ser uma igreja que tem fruto e não aparência. Sabe onde é que a gente vê isso? Na parábola da figueira. Na parábola não, na história da figueira, que diz que Jesus vem de Betânia e está com fome. E quando ele está com fome, ele olha ao longe e vê uma figueira cheia de folhas.
E a Bíblia diz que ele vai até a figueira para ver se encontrava algum fruto nela. E não encontrando fruto, ele disse à figueira: seque, e nunca mais dê fruto. E os discípulos ouviram aquilo ali, ficaram abismados e viram a figueira secar-se completamente. Se a gente não conhece a história, não entende o contexto da história, a gente pensa que o Senhor é um Deus destruidor da natureza. O Greenpeace jamais se converteria ouvindo essa mensagem. Mas existe um contexto. Em Lucas 13, Jesus fala de uma figueira plantada no meio de uma vinha. E por 3 anos o Senhor o dono da vinha vinha para olhar para ver se via fruto na figueira. E não vendo fruto, ele disse a quem cuidava da figueira, da vinha: corte, por que deixá-la inutilizar a terra? E aí o agricultor, que simboliza o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, que intercede por nós, disse: não corte agora. Dê mais 1 ano, eu vou adubar, eu vou preparar, e no ano que vem, se der fruto, muito bem, se não der, aí corte. Quanto tempo o Senhor está esperando para nós darmos um fruto? Quanto tempo? Porque o Senhor de tempos em tempos vem para olhar para ver se tem fruto. Por que a figueira ele mandou secar? Porque a figueira é uma árvore diferente das outras. Antes dela dar folhas, ela dá o fruto. Então quando Jesus olhou a figueira, ele pensou: se tem folhas, tem que ter fruto. Mas não tinha. E a figueira, naquela passagem, era o símbolo dos fariseus, dos hipócritas, que vivem uma vida de hipocrisia. Parece que tem fruto, é cheio de folhas, é glória a Deus, é aleluia, é santo, é horas em língua estranha ele dá. Ele é cheio de religiosidade, você olha e pensa: meu Deus, que santo, mas é só folhas. Se o Senhor Jesus chegar e olhar e procurar um fruto, cadê? Somos chamados para frutificar. Você vai frutificar no Senhor, você está no Senhor, você está naquele que te sustenta, naquele que te alimenta, naquele que te dá nutrientes, e você naturalmente vai frutificar. Vai chegar o tempo onde a frutificação será abundante, porque a seiva, meu irmão, vem da raiz e não o contrário. E a raiz é Cristo. Jesus nos alimenta, Ele nos faz dar fruto. E aí eu me lembro de uma parábola onde Jesus ensina sobre o semeador, a semente e a terra. Ele diz: o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu na beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte caiu num terreno pedregoso, logo nasceu, mas quando o sol veio, secou a planta, porque não havia raiz nela. Parte caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram a planta. Parte caiu numa boa terra, e ela deu a 100, 60 e 30 por 1. Jesus ali está falando da igreja. Jesus ali está falando de nós. Quem é o semeador? Cristo é o semeador. O que é a semente? A palavra. E o que é a terra? O coração do homem. Então preste atenção: Jesus é o semeador, a semente é a palavra, e a terra é o coração do homem. E aí Jesus está dizendo que da semente semeada, hoje é um grande campo que está diante do Senhor. Jesus é o semeador, Jesus está aqui hoje semeando a sua palavra, e a sua palavra tem poder, a sua palavra é a verdade. A semente é o óvulo da planta que já foi fecundado, ou seja, na semente já há vida. Então se o semeador está semeando, a semente tem poder, o que falta? Cair no lugar certo, no coração do homem. Encontrar o lugar certo no coração do homem, o lugar onde ela vai florescer, vai germinar, vai nascer e vai dar frutos. E Jesus está dizendo que boa parte cai na beira do caminho. E Jesus explica o que significa isso. É aquele que ouve e não entende. O diabo vem e lhe rouba a semente.
Só tem um jeito do diabo roubar tudo que está sendo ministrado hoje no teu coração. Se você não entender a palavra do Senhor. Se você não compreender o que o Senhor está falando ao teu coração. Agora eu te faço uma pergunta. Quem de nós aqui é acéfalo, é sem cabeça, é sem cérebro? Ninguém. A todos nós o Senhor deu capacidade de compreensão, de entendimento da sua palavra. E por que na grande maioria das vezes esse povo não entende? Porque não presta atenção. Tudo que eu e você dedicamos atenção, nós teremos a compreensão. Aqui eu não percebo. Está todo mundo assim, ó, regalado. Mas existem lugares que você vai pregar, é um senta e levanta, sai, dá fome, dá sede, dá vontade de ir no banheiro, vai para lá, vai para cá, não honra a palavra, não honra a ministração, não honra o que está sendo dito, não presta atenção, fica sentado pensando no quem está do lado, no WhatsApp, nisso, naquilo. Existem lugares assim. Sabe qual é o resultado? Não entende a palavra. E não entendendo a palavra, a Bíblia diz que o maligno vem e rouba, não sobra nada, não nasce um fruto. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de estar diante da palavra do Senhor, dedique o máximo de atenção que você puder dar. Porque uma vírgula na palavra de Deus pode transformar completamente a tua história. Uma vírgula, uma frase, uma palavra, uma compreensão, ouvindo e não entendendo, diz a Bíblia. Jesus fala, o maligno vem e rouba, são as aves. Nós estamos ouvindo, nós estamos atentos à palavra, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas se não entendermos a palavra, o maligno vem e rouba do nosso coração. Por isso, ministros do Evangelho que estão nesse lugar, nós também somos chamados para pregar o Evangelho. Como pregadores do Evangelho, a nossa função é facilitar o entendimento e não complicar o entendimento. Facilitar o entendimento da pregação do Evangelho. Fazer as pessoas compreenderem, meu irmão, eu dou graças a Deus. E faço questão, se um dia eu estiver ministrando a palavra e você não entender alguma coisa que for dito, acabou o culto, me para aqui do lado e pergunta. Faça isso. Vá em casa e leia a palavra. Procure a compreensão daquilo que o Senhor está estabelecendo na sua vida. Porque uma vez que você entende a palavra, o maligno não tem mais poder de lhe tocar e destruir o fruto da semeadura que o semeador, o Senhor Jesus, está fazendo dentro de você. Compreensão da palavra. Tenha fome por compreender. A palavra do Senhor diz: conheçam e prossigam em conhecer. Quanto mais você conhecer, maior será a tua compreensão. Quanto maior a tua compreensão, maior será a frutificação, os frutos que você vai dar. Jesus vai dizer que a terra que dá boa semeadura, boa colheita, é a terra que ouviu e entendeu. Então a diferença entre ser roubado e prosperar está em ouvir e entender. Ouvir é mais do que escutar. Ouvir é prestar atenção. Ouvir é dar crédito. Ouvir é dar total dedicação àquilo que está sendo dito. E entendendo, meu irmão, a promessa do Senhor é que você vai dar a 100, 60 e no mínimo 30 por um. Sabe o que Jesus está falando? Que uma mensagem como essa que está sendo ministrada aqui hoje, se você compreender, no mínimo 30 vezes mais ela vai multiplicar na sua vida. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da semeadura. Mas eu quero profetizar que vai ser 100. Uma igreja que presta atenção no que é pregado, uma igreja que honra a palavra do Senhor, uma igreja que valoriza tudo que o Senhor tem feito nela e através dela. É uma igreja que vai multiplicar a semeadura a 100 por um sobre a sua vida em nome de Jesus. 100 vezes mais cada palavra que você ouvir. É o poder do Evangelho. Quando a semeadura cai no lugar onde a compreensão se faz, acontece. Jesus disse que boa parte cai sobre terras onde há
pedras e logo nasce. Só que quando o sol bate, morre, seca-se, porque não tem profundidade. Jesus vai explicar, e Ele vai dizer que essas pessoas são aquelas que quando sofrem uma perseguição ou uma tribulação por causa da palavra, por não ter raiz em si mesma, elas perdem aquilo que o Senhor semeou. São pessoas que logo se alegram. Você, talvez essa seja aquela que mais a gente percebe dentro da igreja. Pessoas que se alegram, pessoas que se sentem felizes quando ouvem a palavra, só que se esquecem que a palavra de Deus, ela vai produzir tribulação e perseguição. É Jesus quem falou. Não há como. Por quê? Porque você está no mundo, não pertence ao mundo, mas está no mundo. Se você quiser viver pela palavra, meu irmão, você vai inevitavelmente ser perseguido muitas vezes. As pessoas vão duvidar do que você carrega. Você vai ser atribulado por aquilo que você carrega. Isso não é uma maldição, porque Jesus Cristo falou: bem-aventurados serão vocês quando perseguidos pelo meu nome, porque de vocês é o reino. Mas nós passaremos por isso. Por quê? Porque o que a gente vive, meu irmão, é diferente do que o mundo quer viver. Então vai haver perseguições e tribulações, mas saiba que o Senhor venceu e te faz mais do que vencedor. As perseguições e as tribulações nada mais são do que uma evidência clara que você está carregando algo poderoso dentro de você, e esse poder é a palavra do Evangelho. Então não desanima, porque muita gente, meu irmão, não vive a grandiosidade do reino de Deus, porque ele sai alegre da igreja. Mas amanhã, quando houver uma tribulação e uma perseguição, é o momento de colocar a palavra de Deus à prova e realizá-la na sua vida. Você desiste, você desanima, você diz: isso não é para mim, se Deus estivesse na minha vida eu não estava passando pelo que eu estou passando. É justamente porque Deus está na sua vida que você tem passado por certas tribulações e perseguições. Mas bem-aventurado é você, porque o que tem preparado para você, meu irmão, a terra não pode lhe dar. Não há nada que essa terra possa oferecer, que esse mundo possa oferecer, que se compare ao que o Senhor está preparando para você, que tem sido perseguido e atribulado, porque escolheu carregar a palavra de Deus dentro de você. Carregue a palavra de Deus, deixe ela enraizar-se dentro de você. Jesus disse que essa terra ela é difícil porque não tem raiz. Sabe o que Jesus está falando? São aquelas pessoas que não deixam o Evangelho entrar em todas as áreas da sua vida. Deixa o Evangelho criar raízes profundas dentro de você. Deixa o Evangelho entrar em você de uma maneira sobrenatural e poderosa. Deixa o Evangelho tomar todas as áreas da sua vida. Cada canto do teu coração, cada lugar dentro de você. Deixa essa raiz se espalhar, porque essa raiz espalhada dentro de você, meu irmão, pode vir sol, chuva, tempestade, granizo, tribulação, perseguição, afronta, nada será capaz de destruir essa semente poderosa e os frutos que alimentarão você, a sua família, os teus amigos, todos que chegarem perto de você. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, que é a menor, mas uma vez plantada, dá uma árvore frondosa e grandiosa, onde até os pássaros vêm se abrigar debaixo da sua sombra. Esse é o poder do Evangelho, mas ele precisa encontrar espaço dentro de nós. O Evangelho precisa ser maior dentro de nós do que propriamente fora de nós. Quando você olha uma árvore, você vê uma parte, você vê ocupando um espaço, mas as raízes elas vão muito além do espaço que ela ocupa do lado de fora. Deixa o Evangelho se enraizar em você. Que a partir de hoje os princípios da palavra sejam a razão, seja o início,
sejam as raízes do teu coração, que se enraizam no teu coração do Evangelho, os princípios da palavra de Deus, a tua vida vai dar certo. O fruto do Espírito. Jesus fala da semente que cai no meio dos espinhos, que são as pessoas que, por causa das preocupações e das ilusões das riquezas, sufocam a palavra. Meu irmão, você hoje está ouvindo uma palavra de ânimo, uma palavra de instrução, uma palavra de esperança, uma palavra que está dizendo para você que o teu Redentor vive, que você vai frutificar, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida nessa terra. Tudo isso você está ouvindo. Agora, isso só vai acontecer se você não permitir que as preocupações e as ilusões daquilo que o mundo te oferece lá fora sufoquem a palavra. Amanhã, quem sabe, você vai ligar o jornal e você vai ouvir dizer: o Brasil está falido. O reino de Deus não está falido. Talvez amanhã você abra o jornal e veja que o ramo profissional que você está trabalhando está em decadência. Você vai crescer no meio dessa decadência, porque você está sustentado no Senhor e não nos padrões do mundo. Você carrega e estabeleceu a tua vida nos princípios do reino de Deus, e você será bem sucedido em tudo que você realizar. Não permita que as preocupações sufoquem. Uma vez eu ouvi uma frase que marcou a minha vida e tem sido de reflexão, sempre que preocupações vêm. A frase dizia: nós não podemos impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de fazer ninhos sobre ela. O pensamento mau, ele vem. As dúvidas, elas vêm. Mas quando elas vierem, nós rebatemos com a promessa e com a palavra de Deus. Não é o que o mundo diz, é o que a palavra do Senhor declara. É o que o Senhor fala sobre nós. E aí Jesus diz que boa parte caiu na terra onde dá fruto. Encontrou um lugar certo no coração, o lugar mais fértil, o lugar mais escondido, o principal lugar. Coloca hoje, meu irmão, a semente da palavra dentro do lugar mais importante do teu coração. Guarda hoje e a partir de hoje sempre uma palavra que você ouvir do Senhor no lugar mais especial, mais seguro, mais guardado. Esse lugar vai fazer você frutificar a 100, 60 e até 30 vezes mais. Essa é a promessa da palavra de Deus. O fruto do Espírito, o fruto da justiça, o fruto do Senhor vai se manifestar. Quando a semente germina, o fruto vai se manifestar. E o que é o fruto do Espírito? Paulo fala aos Gálatas: o fruto do Espírito, que carrega 9 características. Guarda aí, vamos ver se eu me lembro: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é isso? Equilíbrio emocional. O fruto do Espírito equilibra a tua vida emocional. E a maior parte dos problemas que eu e você enfrentamos na vida foi por um momento de desequilíbrio. Um estouro, um falar o que não devia. Magoamos ou somos magoados por causa de momentos de desequilíbrio emocional. E o Senhor hoje está oferecendo a semente do Evangelho, que plantada no lugar certo, vai gerar o fruto do Espírito, que nele carrega características: amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz a palavra do Senhor. Equilíbrio nos faz vencer. É impossível, meu irmão, uma vez que a gente entrega o nosso coração ao Senhor, esse fruto não começar a se manifestar. É verdade que ele não se manifesta de primeira, da melhor qualidade. Quem planta, quem mexe na terra, quem é agricultor aqui sabe que os primeiros frutos, às vezes nem são comestíveis. Que é a árvore frutificando, ano após ano, que ela vai se tornando mais saborosa, o fruto que ela produz.
Assim é o Senhor conosco. O Senhor trabalha na nossa vida progressivamente. Mas você precisa entender que já existe a semente plantada. E já existe sim um fruto se manifestando. E esse fruto ele traz sim amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas começam a se manifestar naturalmente em nós. É a graça do Senhor. Estando em Cristo, nós começamos a manifestar isso naturalmente. Você não amava ninguém, ou tinha dificuldade, ou pelo menos só amava quem te amava, e agora você está vivendo um conflito interno, porque você está amando gente que você odiava. Eu não sei se com você é assim, comigo aconteceu isso. Quando o Senhor me chamou para o ministério, a primeira coisa que Ele fez em mim, foi colocar em mim um amor por gente que eu não gostava, gente que se eu pudesse eu batia. E agora eu estava com vontade de ir lá abraçar, dizer: "Oh, o Senhor te ama, me perdoa, eu te perdoo", e aquilo gerou um conflito dentro de mim, mas é o fruto do Espírito se manifestando em você. O amor do Senhor, que é um amor incondicional, constrangedor, um amor que ama pessoas que não merecem um amor, de repente o Senhor vai começar a manifestar isso em você. Deixa isso fluir, porque você vai sendo aperfeiçoado nisso dia após dia. Você não está maluco, você está carregando o fruto do Espírito dentro de você. O fruto da paz, uma paz que excede todo o entendimento, que guarda a mente e o coração em Cristo. É o que o Senhor quer nos dar hoje, é o que o Senhor quer dar a você hoje. Quando o mundo estiver caindo ao seu redor, tem uma canção que diz isso: quando o mundo cai ao meu redor, você vai permanecer em paz, e a paz que excede todo o entendimento te dará equilíbrio emocional, para você tomar a decisão certa e não se arrepender daquilo que você vai fazer. O fruto do Espírito faz isso. O entregar-se ao Senhor, o colocar a sua vida nas mãos do Senhor, significa que você vai começar a receber esse nutriente da raiz, a seiva, que vai começar a produzir esse Espírito. O Espírito, meu irmão, da alegria. Está na hora da igreja manifestar a alegria. Alegria, porque foi salva. Alegria, porque foi remida no sangue do Cordeiro. Alegria, porque o nosso Senhor está vivo. Alegria, porque o nosso Senhor é fiel e breve voltará. Alegria, porque Ele nos deu o ministério da reconciliação. Alegria, porque Ele nos justificou. A alegria do Senhor é a nossa força. O fruto do Espírito manifesta alegria. Não deixa ninguém roubar a tua alegria não, meu irmão. Não deixa ninguém tirar a alegria de dentro do teu coração. O Senhor quer nos dar um espírito alegre, uma igreja que sabe contemplar e celebrar a bondade do Senhor. A paciência, oh meu irmão, esse é difícil. A paciência, que uma vez semeada em nós, ela começa a se manifestar, é o fruto do Espírito. A paciência, o domínio próprio, a mansidão, frutos, qualidades do fruto do Espírito. O Senhor quer que você saia daqui feliz, alegre, mas não precisa mais brigar com o garçom quando chegar na pizzaria daqui a pouco. Às vezes a gente sai daqui feliz, a palavra falou conosco, mas ali na frente a gente permite perder a palavra inteira, porque o domínio próprio, a ira, não tem um espírito de mansidão. Deixa o fruto do Espírito hoje se manifestar em você. A fidelidade, meu irmão, a palavra do Senhor fala que o Senhor é fiel, e mesmo diante da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus, por causa da sua fidelidade nós estamos aqui, não é por causa da nossa, porque nós somos infiéis. Quantas vezes nós fomos infiéis ao Senhor somente nessa semana? Mas isso não muda a fidelidade do Senhor. Ele permanece fiel. Ele permanece sendo fiel em nós.
E Ele permanece qualificando e melhorando o nosso caráter de fidelidade. Deixa o Senhor treinar isso em você. Deixa o Senhor estabelecer isso em você. Fidelidade. Fidelidade às promessas, fidelidade à palavra, fidelidade à profecia, fidelidade àqueles que o Senhor te deu, fidelidade ao casamento, fidelidade aos filhos, fidelidade ao patrão, fidelidade ao empregado, fidelidade, seja fiel, e você vai viver coisas que o mundo não vai viver. O Salmo 15 diz: quem habitará no templo do Senhor, no seu santuário no alto monte? Aquele que é justo e íntegro na sua conduta, e que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Os homens lá fora são infiéis, mas nós não seremos. Nós somos a igreja do Senhor que frutifica, estamos nele e naturalmente vamos frutificar. Fidelidade. Os homens lá fora, meu irmão, dão a palavra e ela não vale nada. Tratam algo com você aqui agora, ali na frente fazem tudo diferente. Você vai e pergunta: meu irmão, você deu a tua palavra? Eu não dei a minha palavra. O Senhor está dizendo: honra a tua palavra, mesmo que você saia prejudicado. Você pode sair pelos homens, mas eu vou te honrar nessa terra. Você vai habitar num lugar alto, você será posto diante de reis, você será colocado diante dos grandes dessa terra. Mantenha a tua palavra, porque a minha palavra está em você. A minha palavra é fiel, a minha palavra é verdadeira, a minha palavra é justa, a minha palavra é reta, ela habita dentro de você. Mantenha a tua palavra. Você vai ser tentado a desonrar, a dar outra palavra. Mantenha a palavra que você deu ao Senhor, mantenha a palavra que você deu àqueles que você ama, mantenha a palavra que você deu naquele negócio, mantenha a tua palavra, ainda que você saia prejudicado. Aqui está um princípio. É difícil. Muitas vezes a gente pensa: quer saber de uma coisa? Ninguém respeita, ninguém honra, ninguém obedece, eu vou fazer igual. Não seja igual ao mundo, não se amolde ao padrão do mundo. Viva o princípio, meu irmão. O fruto de Deus vai se manifestar na sua vida. Contra essas coisas não há lei. E diante dessas coisas, meu irmão, nós viveremos e experimentaremos as grandezas do Senhor. O Senhor quer levantar uma igreja equilibrada emocionalmente. Muitos dentro da igreja, meu irmão, hoje vivem uma vida de desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional nos faz errar. Satanás, quando quer nos derrubar, ele vem e entra com setas inflamadas aonde? Na nossa mente, para tentar desqualificar e desequilibrar. Mas eu quero declarar que você está em Cristo, você está no Senhor, e estando no Senhor, meu irmão, você não vai cair, você não será envergonhado, você vai dar fruto, fruto que glorifica o nome do Pai Celestial que habita em você. Jesus te sustenta, Jesus te alimenta, Jesus, meu irmão, te qualifica. Se estamos nele, naturalmente isso vai acontecer. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero fazer uma oração hoje, meu irmão, com pessoas que estão aqui e no seu coração dizem: Pai, eu preciso que a semente do teu evangelho encontre dentro do meu coração um lugar onde ela floresça, onde ela germine, onde ela não seja sufocada pelas preocupações da vida, pelas ilusões que o mundo oferece, onde ela não seja destruída por causa da vida rasa que muitas vezes eu tenho vivido. Senhor, eu entendi a tua palavra, eu me alegrei com a tua palavra, mas eu quero que a tua palavra encontre em mim, Deus, um lugar onde ela possa frutificar, que o fruto do Espírito que me dá uma vida equilibrada, que me dá uma vida, Senhor, ajustada em ti, se manifeste.
Que a minha casa tenha paz, porque hoje eu saio daqui equilibrado. Que o lugar onde eu trabalho, Senhor, seja um lugar de harmonia. Porque lá onde o Senhor vai me colocar, naquele lugar, eu serei o sal que salga aquele lugar. O ponto de equilíbrio que traz, Senhor, harmonia para aquele lugar. Nas demandas da vida, nos lugares por onde eu passar, Senhor, os homens hoje estão desequilibrados. Hoje tem gente matando, se matando, por coisas, muitas vezes que não tem nem explicação. Gente no trânsito que mata um ou outro por causa de uma fechada. O que é isso? Desequilíbrio emocional. Por quê? Porque não estão em Cristo, mas você está em Cristo. Jesus habita em você. O fruto do Espírito se manifestará na tua vida: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que o fruto do Espírito se manifeste hoje. Você que está aqui hoje e diz: Senhor, eu reconheço que eu preciso de equilíbrio. E o equilíbrio, Senhor, não vem na força do meu braço. O equilíbrio não vem, Deus, na minha capacidade. Eu jamais conseguirei. O meu equilíbrio está em me ligar a Ti, em deixar o Senhor ser o início de tudo que eu faço, o princípio de todas as coisas, a raiz da minha vida, da minha história. O primeiro, princípios geram resultados de bênçãos, resultados de crescimento. O teu casamento não vai acabar por causa dessas discussões, porque hoje o fruto do Espírito será semeado dentro de você. A reconciliação com teu filho, com a tua filha, com teu amigo, com teu patrão, quem sabe, com teu empregado, ela vai acontecer, porque hoje a semente do Evangelho, o fruto do Espírito que te dá equilíbrio emocional, será semeado, e ele vai germinar, e você vai começar a ter atitudes que quem sabe você nunca teve, mas tudo começa por dizer: Senhor, faça parte do início, eu quero ser enxertado nessa raiz, como um ramo que dá fruto. Senhor, tenha liberdade de podar se Tu quiseres, para que eu dê mais fruto ainda. Você que o Senhor falou com você, sai do teu lugar, vem à frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Pode vir.